Agora que você já conhece os órgãos sexuais masculino e feminino e já sabe como eles funcionam, a gente vai mostrar como esses órgãos sexuais participam da atividade sexual e o que acontece com cada um deles durante o ato sexual. O ato sexual normalmente é composto de 4 fases: a fase do desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução, que é o que a gente chama de resposta sexual. O desejo é a primeira fase da resposta sexual e é uma fase subjetiva. O que significa isso? Significa que o desejo ele é pensado, ele é sentido de acordo com a interpretação de cada pessoa. Algo que pode provocar desejo numa pessoa não provoca necessariamente desejo em outras pessoas. O desejo ele é uma sensação que é provocada por estímulos que contam com a participação de vários órgãos sensoriais, como, por exemplo, o cheiro, né, que é um estímulo que envolve o olfato, o sabor do beijo, que envolve o paladar, o tom da voz, as palavras eróticas e os gemidos, por exemplo, são estímulos que envolvem a audição. As fotos, os filmes eróticos ou a imagem da pessoa desejada envolvem a visão e as carícias envolvem o tato. Além dos órgãos sensoriais, os pensamentos eróticos, os fantasmas eróticos, lembranças eróticas também podem desencadear o desejo. Todos esses estímulos fazem com que a pessoa tenha vontade de ter uma relação sexual. Nessa primeira fase, não aparecem no corpo indícios visuais. É por isso que a gente fala que o desejo ele acontece mais na cabeça do que no corpo. E o que acontece na cabeça durante a fase do desejo? Os estímulos são captados pelo cérebro através dos sentidos. No cérebro existem várias regiões. Uma região se chama sistema límbico e é essa região que vai captar os estímulos. Juntamente com uma outra região que é responsável pela memória, o sistema límbico vai analisar esses estímulos e vai decidir se ele é um estímulo positivo. Depois ele pega essa informação e manda para uma outra parte do cérebro que se chama córtex. O córtex, quando receber essa informação, ele vai analisar se a resposta é positiva ou negativa. Se os estímulos forem considerados positivos, o córtex vai ordenar o desencadeamento do processo de excitação no organismo. O início do processo de excitação começa quando os neurônios derramam no cérebro substâncias euforizantes. Essas substâncias passam de um neurônio para outro através dos neurotransmissores. E as principais substâncias euforizantes são o glutamato, que tem a função de excitar o próximo neurônio, a acetilcolina, que nos ajuda a fixar a atenção em determinada pessoa, a noradrenalina, que tem a função de empurrar o sangue para os músculos, contraindo os vasos sanguíneos, e a dopamina, que causa euforia, fluidez da fala e descontrole motor, causando tremedeira nas pernas. Além de todas essas substâncias, o cérebro ordena a produção da adrenalina, que é secretada pelas glândulas suprarrenais. A adrenalina vai provocar no organismo o aumento dos batimentos cardíacos. Pode entrar também nesse processo a produção da testosterona, que é o principal hormônio masculino, da progesterona, que é o hormônio feminino, e do cortisol, que é conhecido como hormônio do prazer. Após a produção de todas essas substâncias, o organismo ele entra na segunda fase da resposta sexual, que é a fase da excitação. Então, é na segunda fase da resposta sexual, que é a excitação, que as respostas fisiológicas do corpo aos estímulos aparecem. É nessa fase que as alterações do corpo se tornam visíveis. E o que acontece com o corpo durante a fase da excitação? A adrenalina, que a gente falou agora há pouco, que é secretada pelas glândulas suprarrenais, ela vai provocar no corpo o aumento dos batimentos cardíacos e o aumento do fluxo sanguíneo.
O aumento do fluxo sanguíneo, por sua vez, ele vai provocar 3 fenômenos que são muito importantes no processo da excitação: a congestão, a ereção e a lubrificação. A congestão é aquele inchaço inicial dos órgãos genitais durante a excitação. Ela acontece nos corpos esponjosos que a gente viu lá atrás, no pênis e no clitóris. Os corpos esponjosos, eles se abrem, aquelas cavernas se abrem e se enchem de sangue. Com esse processo ocorre o aumento da congestão, que é o inchaço, que aumenta cada vez mais a sensibilidade nessa região, o que é fundamental para o orgasmo. Bom, além da congestão, nessa fase da excitação, tem também o outro fenômeno, que é a ereção. Como eu acabei de falar, durante esse processo da excitação, os corpos esponjosos se abrem, se enchem de sangue, aumentando assim a sensibilidade genital. De maneira muito parecida, os corpos cavernosos também se abrem e também se enchem de sangue. Quanto mais sangue entra pelas cavernas dos corpos cavernosos, mais as veias que são responsáveis pela saída do sangue vão sendo pressionadas. Desse modo, os corpos cavernosos vão enchendo cada vez mais, até que a pressão dentro do órgão é tanta que ele acaba endurecendo, causando o enrijecimento do órgão genital, que é o que a gente chama de ereção. Além da congestão e da ereção, outra alteração física muito importante na fase da excitação é a lubrificação. Além de provocar a congestão, a contração do músculo do bulbo esponjoso pressiona as glândulas paravaginais, que são as glândulas de Bartholin que a gente viu lá atrás. Então, o que acontece? Quando a contração do músculo pressiona as glândulas, elas vão soltar para dentro da vagina substâncias que são lubrificantes. Então, depois desse processo da congestão, da ereção e da lubrificação, o corpo entra no auge da excitação. E aí ele está pronto para passar para a próxima fase da resposta sexual, que é a fase do orgasmo. O orgasmo é a terceira fase da resposta sexual e é considerado o ápice da excitação sexual. O orgasmo ele tem um elemento que é subjetivo, que é aquela sensação de prazer extremo, aquela sensação de desligamento da realidade. E o aspecto físico do orgasmo, ele é acompanhado daquelas contrações musculares que são rítmicas e involuntárias e que podem durar de segundos até minutos. Mas o que acontece com o corpo durante o orgasmo? Para chegar ao orgasmo, zonas de prazer do cérebro liberam substâncias que são excitantes. E o que acontece com o corpo? Bom, o cérebro ele ordena uma alteração na frequência cardíaca e aí o coração começa a bater de maneira mais acelerada. O cérebro também ordena a liberação e a produção da adrenalina, que a gente já falou, que aumenta o fluxo sanguíneo. O sangue precisa de oxigênio, então isso faz com que os pulmões comecem a trabalhar no ritmo mais acelerado, aumentando a frequência respiratória. O aumento do fluxo sanguíneo provoca a dilatação das artérias e isso pode causar rubor. Os mamilos podem ficar endurecidos, as pupilas podem ficar dilatadas, os pelos podem ficar eriçados e essa atividade toda pode provocar o aumento da temperatura corporal, causando suor. E aí, no auge de toda essa atividade, uma outra região do cérebro que é responsável pela sensação do desprazer libera uma descarga de endorfina. E aí no cérebro, entre os neurônios, as endorfinas, que têm um forte efeito calmante, se misturam com as substâncias excitantes que foram liberadas pelas zonas do prazer. E assim, por alguns instantes, as zonas de prazer e as do desprazer do cérebro acabam entrando numa espécie de curto-circuito do orgasmo, enviando sinais elétricos, que são como faíscas, através de todo o sistema nervoso. Um desses sinais é a contração dos músculos que provocam a ejaculação. E durante esse momento do curto-circuito, o corpo todo se contorce numa espécie de espasmo até que o cérebro se recomponha.
E quando o cérebro se recompõe, o corpo sente o cansaço devido a essa intensa atividade física, mas ele também sente o relaxamento por causa da grande quantidade de endorfina que é produzida no cérebro e que é espalhada pelos músculos através da corrente sanguínea. E aí a resposta sexual entra na sua quarta fase, que é a fase da resolução. Bom, após a ejaculação, a excitação vai diminuindo progressivamente. A frequência respiratória e a frequência cardíaca vão normalizando, o fluxo sanguíneo também vai voltando ao normal, a ereção e a excitação também vão desaparecendo pouco a pouco e o corpo vai sentindo aquele relaxamento causado pela endorfina e pelo cansaço das atividades físicas. Na resolução acontece o que a gente chama de período refratário. E o que é isso? É o intervalo mínimo entre a obtenção das ereções. Esse período pode variar de pessoa para pessoa. Em alguns homens, esse período pode levar vários minutos. Alguns homens precisam de tempo para descansar, para se recompor, até que eles consigam de novo obter novo desejo, nova excitação e novo orgasmo. Esse período, em algumas mulheres, é inexistente. Muitas mulheres conseguem passar de um orgasmo e começar logo em seguida um novo período de desejo, de excitação e de orgasmo. Quando uma pessoa se encontra num bom estado de saúde sexual, normalmente esse é o processo natural da realização sexual. Porém, alguns homens e algumas mulheres não conseguem completar esse processo. Quando isso acontece, é porque em algum momento desse processo alguma coisa não está funcionando bem, algum órgão não está executando a sua função. Por isso, o nome de disfunção sexual. Então, agora que você já sabe como é uma função sexual satisfatória, a gente vai tentar entender como se dá a disfunção sexual e a gente vai ver quais são as disfunções sexuais mais comuns. Como a gente viu, o ato sexual é um mecanismo que funciona de maneira progressiva, onde cada órgão cumpre uma função específica com o objetivo de proporcionar prazer e satisfação sexual. No entanto, a função sexual não é só uma questão de hormônios, de vasos sanguíneos, de músculos e de órgãos. A função sexual é também uma questão emocional e muitas vezes até uma questão social. Quando há um problema em qualquer um desses aspectos, a função sexual pode ser prejudicada, o que leva a gente a se perguntar quais são as causas das disfunções sexuais. A disfunção sexual normalmente é originada por fatores físicos, emocionais ou sociais. Os fatores físicos podem ser, por exemplo, anomalias nos órgãos sexuais, pode ser problemas de hormônio, problemas de circulação sanguínea. Os fatores emocionais mais comuns que causam problemas de disfunção sexual é a ansiedade, a depressão, a tristeza, o estresse. E os fatores sociais mais comuns é a educação da pessoa, como ela teve quando era pequena e aí, no meio que a pessoa vive. Muitas sociedades, por exemplo, não permitem a expressão sexual e isso acaba influenciando no processo da excitação, por exemplo. E quando esses fatores físicos, emocionais e sociais interferem de maneira negativa em qualquer uma das fases da resposta sexual, impedindo que a pessoa complete as 4 fases do ciclo e impedindo que a pessoa atinja a satisfação sexual, acontece o que a gente chama de disfunção sexual. E quais são as disfunções sexuais mais comuns? De modo geral, as disfunções sexuais mais comuns estão relacionadas com as 4 fases da resposta sexual. Na fase do desejo, por exemplo, as disfunções sexuais mais comuns são a disfunção do desejo hipoativo, que é a falta de apetite sexual, e a aversão sexual. Na fase da excitação, as disfunções sexuais mais comuns são a disfunção erétil, a ejaculação precoce, ejaculação retrógrada e a anejaculação, o distúrbio da excitação sexual e a síndrome da excitação sexual persistente. E na fase do orgasmo, a disfunção mais comum é a anorgasmia. Disfunções como a dispareunia e o vaginismo também afetam o desempenho sexual. A disfunção sexual também pode ser causada por alguma condição médica, como por exemplo diabetes,
ou induzida por substâncias, como, por exemplo, tratamento com antihipertensivos e com antidepressivos. E assim, cada fase da resposta sexual pode ser afetada por várias disfunções sexuais. E cada disfunção sexual pode ser causada por vários motivos e ter o seu tratamento específico. E nos próximos vídeos nós vamos falar sobre cada disfunção sexual separadamente. E isso completa o vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma maneira. Se você gostou, dá o seu like, compartilha, faz um comentário e se inscreve aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Eu espero ver você nos próximos vídeos, por isso cuide-se bem e até a próxima.